Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, primeiro peço desculpas pelo atraso na minha última aula, que é a que eu estou gravando agora, né? Tive uns problemas no meu estúdio, né? A minha esposa fez algumas modificações aqui, porque na verdade isso aqui é tudo improvisado, é claro, né? E ela, como ela trabalha aqui nesse local onde eu estou, é o local dela, na verdade, no dia a dia de trabalho dela, né? E ela fez algumas alterações aqui para o trabalho dela, então isso causou um atraso na minha gravação, que já deveria ter sido no domingo passado. Peço desculpas, mas acontecem, né? Esses imprevistos acontecem para todos nós. Mas hoje então vamos direto ao tema da aula. A aula de hoje, a que deveria ter sido domingo passado, a revista ainda é a mesma, embora esteja acabando. A lição hoje é sobre só o Evangelho muda a cultura humana. Só o Evangelho muda a cultura humana. Ok? O tema é bem vasto, né? Eu vou tentar não me alongar muito, porque realmente tem muita coisa para falar sobre a cultura e sobre o Evangelho, né? Na nossa cultura, né? Na cultura que nós vivemos hoje em dia. Então, por ser muito extenso, vamos logo dar início à nossa aula de dia de hoje. Bem, primeira coisa que nós temos que ver é que essa carta, o nosso autor vai buscar a leitura bíblica em 1 Tessalonicenses. E é uma carta das mais antigas, né, de Paulo, todos sabem. É uma das cartas mais antigas, alguns até afirmam que ser a primeira carta do Novo Testamento. Foi até mesmo o primeiro volume, vamos dizer assim, né, do Novo Testamento. Foi até, segundo alguns autores, até anterior aos próprios evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns dizem que foi entre 45 e 50 depois de Cristo. Então, portanto, é a primeira carta, é o primeiro volume, né, que fez parte, porque nós sabemos também, que já estudamos sobre isso, que não há uma cronologia desde o Gênesis, né, até Apocalipse. Os fatos não se deram de uma forma cronológica como nós já estudamos. Ela é colocada dessa forma, mas ela não foi se dando da forma como ela é encontrada hoje. Nós já estudamos sobre isso, não vou voltar a falar sobre isso. Primeira coisa que devemos falar sobre definir é cultura, né? E tem uma definição muito boa aqui no próprio autor. A gente tem várias definições do que seria cultura, né? Cultura humana. Na própria livro, ele define da maneira mais pura possível, né? Diz o autor, é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc. Né? Então, cultura é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, né? Materiais, linguística, por que não, né? Tudo aquilo que forma o arcabouço de uma cultura. Nós podemos fazer comparação entre várias culturas, né? Brasileira, japonesa, chinesa, né? Nós vemos que em cada cultura existe até alimentos que são consumíveis. E para ser mais contemporâneo, impossível, né? Falar de culturas. Por exemplo, eu li agora há pouco, tem uma semana atrás, que a China, com essa pandemia que está aí fora, causada por eles mesmos, né? Eles têm um hábito alimentar, cultural, portanto, que comem gafanhotos, comem ratos e comiam até pouco tempo atrás. Era um dos itens possíveis de ser ingeridos, o cachorro. Esse cachorro, os nossos animais, né, domésticos. E eles eram permitidos pelo Partido Comunista, né, lá na China, e era uma coisa cultural, né? É claro que por trás disso tem outros detalhes aí, culturais, malévolos até, que não cabe aqui na nossa pequena aula comentarmos, né? Essa própria pandemia, ela vem de uma liberação
para comer certos animais, porque na década de 70, falar rapidamente, eu nunca consigo me deter, né? Porque na década de 70 o sistema comunista implodiu, faliu, né? Eles tinham que botar comida na mesa para na época, para algo em torno de quase 1 bilhão de pessoas. Né? Eles já estavam chegando a 1 bilhão de pessoas na China, e a logística e o próprio governo, como é que todos sabem, num país comunista, o Estado toma conta de tudo, ou pelo menos tenta tomar, né? Então eles tentavam da maneira que é impossível, né? Um país, um governo, melhor dizendo, um Estado, tomar conta de todas as tarefas possíveis e imagináveis, né? Isso não é possível. Tanto é que o comunismo não deu certo em lugar nenhum. E então na China o que aconteceu naquela época? Ele faliu, implodiu, não havia logística, não havia maneiras do governo conseguir colocar comida na mesa dos cidadãos chineses. Então eles liberaram, sabendo que isso era uma coisa que já estava ocorrendo, pessoas das regiões rurais estavam caçando, pegando tudo que podiam para comer e botar na mesa, morcego, rato. Isso era mais uma necessidade de saciar a fome do que propriamente uma cultura do chinês. Mas, como eu disse, o Partido Comunista, sentindo que aquilo era alguma coisa que aliviaria o próprio governo de botar comida na mesa dos chineses, eles preferiram, em vez de se organizar, né, e deixar a iniciativa privada trabalhar com supermercados, padarias, enfim, como nós conhecemos aqui, eles preferiram liberar esse tipo de alimento para os chineses, né, para que eles mesmos fossem à caça da própria comida deles, né, para com isso facilitar a logística do Estado na hora de prestar esse serviço que eles diziam que poderiam prestar. Pois bem, isso é só um detalhe, né? Mas acabou que essa liberação de comer ratos, comer morcegos, comer tatu, né? Uma série de outras coisas, acabaram gerando em vários vírus, né? Várias mutação de vírus de animal para seres humanos. Essa pandemia é a maior delas, mas vocês vão lembrar do H1N1, da SARS, né? De outra, da gripe bovina, né? Suína, desculpe. Também eram derivados todos da China, e todos em função dessa maneira que o chinês, culturalmente, né, nesse ponto, obrigado pelo governo, né, acaba gerando vírus contra a humanidade, né, e não só a cultura deles, afetando a cultura do mundo todo. Pois bem, mais uma vez me alonguei demais, mas sempre é um detalhe interessante comentar. Pois bem, conceito de cultura já está dado, né? Vamos então agora ver o que seria então o tema da nossa aula. Só o Evangelho muda a cultura. Veja, a aula em si é muito interessante, é muito importante, porque ela é do nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que tem a ver com o nosso dia a dia sempre é mais fácil de trazer, né, para que todos venhamos a entender, porque nós vivenciamos isso todo dia. Às vezes não nos damos conta, mas vivenciamos todo dia. O que eu quero dizer é que essa cultura na qual vivemos é uma cultura derivada do pecado, todos sabemos disso, né? Do pecado original, lá de Adão. Essa não era a ideia de que o pecado não deveria, né? Não era, na verdade, vamos dizer assim, não foi o intuito, né, primordial na criação de Adão e Eva, e na cultura que ali iria se estender, mas ocorreu o pecado natural, né? E quando entrou o pecado natural, o pecado original, desculpe, quando entrou o pecado original na vida do ser humano, na sociedade, né, ela influenciou em muito. Nós hoje em dia vemos que a nossa sociedade é uma sociedade caída, né? É uma sociedade promíscua, é uma sociedade da mais alta nível de maldade. É só nós abrirmos de manhã um jornal, ou ligarmos no Record, né? Porque Globo eu não vejo mais, mas alguém, enfim, é só pegar um jornal e verificar na primeira página os horrores que nós temos, prostituição, aborto, e uma série de vícios, né, nessa sociedade em que vivemos, né? Então o cristão,
como diz o tema da aula, só o Evangelho muda a cultura humana. Então o cristão, né, tem que viver de acordo com a Bíblia, de acordo com a nossa moral, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e como eu disse em outras aulas, não significa que Deus tenha braços, pernas, não porque ele é não corpóreo, né? Pelo que se estuda, pelo que se sabe, mas ele tem, moralmente, nós temos a imagem de Deus, e isso conflita, né? Essa sociedade que nós temos que viver de uma maneira dentro da sociedade, porque nós não estamos ainda em espírito, né? Nós temos que viver dentro de uma sociedade que é totalmente desvirtuada das palavras de Deus, né? Totalmente, o cristão é tido como louco, lunático, né? Uma pessoa tacanha, né? A sociedade nos vê assim, né? Pessoas extremamente, como posso dizer, pessoas extremamente focadas em coisas absurdas. Eles dizem, como que vocês podem acreditar em Deus? Como que vocês podem acreditar na Bíblia? Eles nos veem como malucos, e não entendem, né? Claro, eles não têm nem a capacidade de tentar entender. Antes de você realmente abrir o coração e buscar a palavra, buscar a Deus, você realmente não vai entender. Vamos ser tidos como loucos. Mas temos que viver nessa sociedade. Eles sim são pessoas desvirginadas, são pessoas desvirtuadas, né? São pessoas perdidas no mundo de lascívias, né? De prostituição, né? Nós hoje abrimos qualquer jornal também, qualquer revista, até mesmo abrimos uma primeira página do Globo, tem uma parte de entretenimento que só tem a Anitta, né? Pessoas de quase nuas, né? A pornografia é uma coisa que se tornou natural nesse mundo. Então, portanto, o cristão tem que seguir a palavra de Deus, a moral, né? A verdadeira moral de um cristão dentro de uma sociedade totalmente caída, né? E, como eu falei, totalmente perdida. Não tem uma menor tradução para essa sociedade que nós vivemos, né? Uma sociedade totalmente perdida e pecaminosa, né? Pecaminosa. Nós vemos pecado em cada olhar que a gente tem para a nossa sociedade. Mas é nessa sociedade que nós temos que viver. É nessa sociedade que nós temos que viver, mas não entrando, não aceitando os pecados desse mundo. Essa é a grande batalha, se é que se pode dizer. Eu, uma vez conversando com o presbítero Marcelo, nós conversávamos, não me lembro exatamente o que, mas sobre muitos novos cristãos recém-convertidos que vinham de uma vida de baladas, de pornografias, de uma série de pecados, e eles viam na vida do cristão uma coisa muito pesarosa, muito sacrificante, né? Geralmente, essas pessoas que saem do mundo, e não tem efetivamente, não cabe a mim julgar, mas foi só um comentário que nós fizemos, que muitas vezes a gente vê o cristão brigando com o mundo, né? Brigando com os pecados. Ele vai para a igreja, mas ele sai da igreja, já vai para um barzinho beber chopp, né? Ele sai da igreja, já chega em casa, liga um site pornô, e ele fica naquele cristão apenas na aparência, né? Apenas na aparência. O que na verdade ele está enganando a si próprio, né? Mas tem muito cristão que tenta vencer esses pecados sozinho, né? Que tenta vencer sem o Espírito Santo esses pecados desse mundo, e é impossível, né? Vencer esse mundo sem o Espírito Santo ao nosso lado é impossível. Os budistas tentam, né? Os budistas dizem que são muito bons, muito centrados, o karma, o nirvana, sei lá o que eles chamam lá, e eles dizem que controlam as suas lados pecaminosos, são pessoas boas, porque eles vivem eternamente se concentrando, se contendo no nirvana. Mas nós sabemos que não é isso, nós sabemos que nós temos que estar ligados, né? Temos que, o Espírito Santo tem que estar em nós. Quando ele habita verdadeiramente em nós, esses pecados são afastados de nossa vida e nós não sentimos falta disso. Mas o crente que acaba de se converter, o novo cristão,
que efetivamente está brigando com esse mundo, entre sair da igreja, entrar na igreja, sai da igreja, né, sai da igreja, volta para o mundo, esse tem muito mais dificuldade. Mas quando ele conseguir realmente ter o Espírito Santo com ele, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai conseguir vencer todas as tentações para essas pessoas, né, desse mundo. Porque o verdadeiro cristão não vai ter nenhuma dificuldade, não vai achar pesarosa essa cruz, né? Por exemplo, temos exemplos no Novo Testamento de José. José é um ótimo exemplo do que estamos falando agora. José viveu no Egito, todos sabemos disso, e ele viveu numa cultura totalmente diferente da cultura cristã, né? De uma cultura de Deus, na verdade, mas ele estava lá inserido dentro da sociedade, da cultura egípcia, né? Com faraós, com adoração a outros deuses, mas ele trabalhou e vivenciou tudo aquilo, foi uma pessoa até destacada, né? Vocês sabem da história dele, dentro da burguesia, dentro daquela elite, ele era uma pessoa até de um cargo muito importante, sem se desviar da lei de Deus. Ele não se desviou da lei de Deus. E mesmo assim ele conseguiu ocupar um cargo importantíssimo que salvou o Egito. Então, José é um grande exemplo. Temos Daniel também. Daniel, que também todos vocês conhecem, que estava lá inserido naquela cultura babilônica, né? E então, ali dentro também, ele ocupou, né, com Nabucodonosor, ele ocupou uma série de posições ali importantes também, sem se desvirtuar dos caminhos de Deus. Então é possível, claro que é possível, tenho certeza que todos que me ouvem conseguem isso, né? Conseguem isso. Mas é isso que nós temos que ficar sempre vigilante, né? Tem coisas na nossa cultura que não afetam em nada o cristão, né? Tem coisas, vamos dizer aqui, tem coisas que nós fazemos que, sei lá, me veio aqui à cabeça um chá de bebê. Ora, é muito comum isso, né? Chá de bebê. Não me perguntem por que veio à minha cabeça isso. Não sei. Pode ser profético, não sei. Mas me veio à cabeça aqui. Nós temos na nossa cultura hábitos alimentares também, né? Feijoada, churrasco. E isso também não é nada, não vai nada contrário à palavra de Deus. Então podemos vivenciar isso sem problema algum. Afinal de contas, temos lá em 1 Coríntios, né, 1 Coríntios 10, 31, não sei se eu marquei aqui, 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios, vamos dar uma olhada, 1 Coríntios 10, 31, 10, 31. É isso mesmo? Eu estou sem o óculos para variar. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso. Paulo diz bem aqui. Estamos inseridos em uma sociedade totalmente pecaminosa, contaminada pelo pecado original, né? Ela é totalmente sodomizada, podemos dizer assim. Então diz Paulo aqui, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós temos que viver nessa sociedade, mas seguindo os desígnios de Deus. Ok? Então os melhores exemplos que me vieram na cabeça são Paulo também, né? Paulo é um bom exemplo, que acabei de lê-lo aqui. José e Daniel. Paulo era muito inteligente. Ele, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, né, que eu já disse que foi uma das primeiras, segundo alguns autores, ele utiliza, né, vocês veem na narrativa de Paulo a inteligência dele usando exemplos dos próprios gregos, né, que eram adoradores de Apolo, de Hermes, de Zeus, né, a inteligência dele de aproveitar toda aquela narrativa grega, né, do Deus desconhecido, né, e ele consegue alavancar
toda uma narrativa voltada para Deus, voltada para o nosso Senhor. Isso é uma ideia genial, claro, quem duvida que Paulo era uma pessoa genial, né? E ele era muito inteligente. Todos os lugares que ele ia, ele usava aquela cultura da própria região para poder levantar e falar sobre Deus, falar sobre Jesus, coisas que eram conhecidas daquela cultura. Porque se você entrar num local que essas pessoas não venham ali entender, você vai estar falando outra língua, né? Mesma coisa que eu querer chegar na Grécia hoje e querer falar em português alguma coisa sobre Jesus. Ninguém vai entender o que eu estou falando. Paulo, embora falasse grego, ele também tinha que, além de falar grego, ele tinha que entrar na cultura dos gregos para levar verossemelhanças, né, da cultura dos gregos, para que eles pudessem entender aquilo que Paulo estava querendo levar até eles. Porque, convenhamos, era algo realmente muito acima do conhecimento de qualquer cidadão. Ok? Então, sobre a influência do pecado na cultura, nós temos esses exemplos: Paulo, José, Daniel. Por que não falar Jesus também? Jesus, quando veio, né, veio em carne, e Deus, né, vindo em carne, ele participou por exemplo, Jesus participou daquele primeiro milagre, né, da água em vinho lá no casamento, em que ele estava comparecendo, né? Maria pediu a ele, vocês todos sabem, lembra dessa passagem? Então, vocês veem, Jesus estava ali participando de algo, de uma cultura, da cultura judaica, que não ofendia em nada a palavra de Deus, né? Então, portanto, ele ali se fazia presente. Nada daquilo, agora, vocês nunca viram Jesus ir a um prostíbulo, por exemplo, né? Ele nunca foi a um local, né, mas, indo àquele local, ele nunca incentivou a ida dele, incentivando aquele local. Não confundam o que Jesus fez em se relacionar com pessoas pecaminosas, né, que cometiam pecado, são vários, né? Mateus, né, que era coletor de impostos, todos falaram, ele é um pecador, e todos nós sabemos que aquilo ali é óbvio, que Jesus veio para salvar os doentes, né, e não os sãos. Não tem nada a ver com o que eu estou explicando aqui agora. Jesus estava numa sociedade, numa cultura que já era impregnada de maldade e de pecados, mas mesmo assim ele sabia muito bem aonde ele poderia caminhar sem se levar, sem se deixar ser dominado, né, por uma cultura pecaminosa. E assim também o exemplo de Paulo, eu lembro bem o exemplo de José e o exemplo de Daniel. Vamos também, para acabar esse tema, vamos dar uma olhada em Levítico 20 e 23. Levítico 20 e 23. Deixa eu ver se eu marquei. Levítico 20 e 23. Marquei sim. 20 e 23. Diz lá, Levítico 20 e 23. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Então Deus está dizendo, olha, Deus está falando, não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. É Deus, né, admoestando, né, que eles se apartassem daquelas pessoas, se afastassem daquelas pessoas, porque aquela cultura estava agredindo a Deus. Ok? Bom, então falamos sobre Tessalonicenses, a carta, falamos do conceito de cultura, falamos da influência do pecado na cultura. Temos também um exemplo em que a cultura tomou tal gigantismo de pecado, erotismo. O que vocês veem à cabeça? De uma sociedade, uma cultura que foi demasiadamente prostituída, que Deus chegou a acabar com essas duas culturas. É claro, Sodoma e Gomorra, né? Ali chegou a um nível absurdo de pecado entre aquelas sociedades, que Deus se sentiu que tinha a obrigação de acabar com aquelas duas sociedades, com aquelas duas culturas. Ok? Então é isso.
o evangelho, o evangelho de Cristo tem que ser levado, ele tem que ser levado de preferência na ponta da língua, né? Para que nós venhamos a levar isso ao não cristão, que possamos trazer eles para o nosso mundo, para a nossa cultura. Nós vivemos nesse mundo e temos que trazer esses pecadores, o ímpio, para a nossa cultura. Mas não podemos deixar a cultura deles nos influenciar. Ok? Lembramos também, né, me vem à cabeça também aqui aquela passagem bonita de Paulo, 1 Coríntios 6, 12. Não sei se eu marquei. Para terminar aqui, é muito extenso esse tema. 1 Coríntios 6, 12. Vamos lá, se eu ver se eu marquei. 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 12. 12. Aqui. Diz aqui: fugir da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas o importante vem daqui, 12 até o 13, né? Então, veja o que Paulo nos diz: todas as coisas me são lícitas. Todos conhecemos essa passagem, muito, muito bonita. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo está nos dizendo o que aqui? Que temos que viver na sociedade, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me são aprazíveis, né? Me são úteis, né? Então Paulo deixa bem claro que nós temos que viver nessa cultura, mas temos que nos apartar dela também. É viver nela, mas não com ela. Ok? Uma coisa também muito interessante que temos que falar nessa aula de hoje é sobre o relativismo cultural. O relativismo cultural, vejam, eu não vou falar sobre o relativismo do ponto de vista filosófico, né? Porque às vezes eu quando vou me deparar vejo alguém falando sobre relativismo, falam de vários filósofos, Max Weber e uma série de outros filósofos do século XIX, afirmando que o relativismo surgiu no século XIX. Não é verdade, não é verdade. Temos o relativismo na Bíblia. Vamos olhar aqui. Juízes 21, 25. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Salvei. Juízes 21, 25. Tá aqui. Diz aqui em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Ora, tu queres mais alguma coisa mais relativa do que isso? Cada um fazia o que achava mais certo. Então, aqui na Bíblia já tem uma noção do que seria relativismo. Relativismo seria cada um na sua cultura, né, ou dentro da cultura, dizer: olha, isso não me parece ser assim não. Eu acho que relativizando a coisa, eu posso fazer. Porque a moral, por exemplo, muitos defendem que a moral é subjetiva. Eu posso ter uma moral, você pode ter outra moral, né? Também não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque é mais profundo, tem muito a ver com filosofia, mas em outras palavras, fazendo uma síntese apertada, seria isso. Relativismo seria eu achar o que é moral, você achar o que é moral, como diz aqui em Juízes, cada um fazia o que achava mais certo. Temos também Isaías, separei aqui pra gente, Isaías 5:20. Não sei se também guardei, marquei. Isaías, marquei, vai mais rápido, né? Isaías 5:20, diz lá: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Então veja, Deus está nos falando aqui, ai dos que ao mal chamam de bem. Olha o relativismo aqui.
e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas. Está entendendo o relativismo da coisa? Que mudam o amargo em doce, e o que mudam e o doce mudam em amargo. Então tudo isso aqui tem a ver com relativismo. Então, na verdade, o relativismo não tem essa nascimento no século XIX com filósofos. Ele já existia, está aqui na Bíblia. Deus nos alerta sobre o cuidado que temos que ter com o relativismo. Como disse lá em Juízes, cada um era juiz da sua... Cada um fazia aquilo que ele entendia, né? Cada um era seu juiz. Né? Não tinha ninguém para impor a moral padrão, a moral de Deus, né? E também aqui em Isaías, Deus nos alerta que ai daqueles que façam do bem, mudem o que é bem em mal, que o é mal em bem, o que é doce, vamos transmutar para amargo, né? Ou do amargo em doce. Percebe o que seria o relativismo aí? Isso seria também o relativismo. Claro que existe, e nós não vamos falar de um relativismo do século XIX, que surgiu como se fosse uma grande descoberta, né, dos filósofos no século XIX, que teve uma influência muito grande. Ok? Mas tudo isso que nasceu também teve uma ideia, sempre tem, de atingir a Deus, que é atingir a Bíblia, né? Tudo isso tem um nascimento voltado sempre para atingir a Deus, buscando um relativismo cultural. Ok? Temos que falar também sobre materialismo. O que é o materialismo? Todo mundo conhece o materialismo, né? Eu mesmo já, não vou dizer que fui um materialista, mas teve uma certa época da minha vida que eu consumia coisas que eu não precisava, né? O consumir por consumir, né? Que as pessoas às vezes até compram. A minha mãe, ela era uma pessoa assim, né? A minha mãe, eu lembro bem que ela adorava ir a shopping. Quantas vezes eu perguntava para ela, mas mãe, para que você precisa de mais uma calça? Você tem 350 calças lá no armário. Ah, não, mas essa calça é uma calça totalmente diferente daquelas outras. Claro que não, né? Óbvio que não. Meu pai também alertava, mas enfim. O materialismo é você se apegar a tudo que é desse mundo, né? Fazer tesouros nesse mundo, né? Ter apego só àquilo que é material. O nome já diz, né? É auto-explicável, né? Quando você fala de materialismo. Consumismo tem a ver com isso também, né? O consumir por consumir. E veja, eu não estou aqui, nem Deus, né? Também nós vemos na Bíblia que Deus não está também dizendo que consumir alguma coisa, ter alguma coisa que lhe traga algum conforto, um ar-condicionado, penso eu, né? Um notebook para trabalhar, até mesmo uma roupa que ele acha bonita, isso não é pecado, isso não é pecado. O que eu estou falando aqui do materialismo, é de apegar somente a coisas materiais. Vamos ao que diz a Bíblia, para que nós venhamos entender melhor. Vamos lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 19. Eu acho que eu marquei. 1 Coríntios 15, 19. 15, 19. 15, 19. Marquei sim. Então diz aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. É verdade. Então veja, se a nossa esperança, o que fala Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Não é verdade? Se é só isso que nós queremos da nossa vida, nos apegarmos às coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes. Será que é só isso que nos motiva a acordar? Será que é só isso, o materialismo, que nos motiva a ter uma vida com Deus? Né? Será que é isso? Quer dizer, a pessoa que acorda e vive só em função do materialismo é um miserável, né? É uma pessoa miserável, não tem outra palavra para isso. Vamos também lá em Lucas 12, 20 e 21. Lucas 12, 20. Lucas 12, 20. Diz aqui: mas Deus lhe disse: louco,
esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para... E o que você tem preparado? Para quem será? Então diz aqui Jesus, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Então Jesus está alertando, é um louco, né? É um louco que se apega às coisas desse mundo, né? A sua alma vai ser pedida essa noite. Para que eu estou juntando milhões, que eu estou fazendo, eu não ajudo ninguém, eu só penso em juntar dinheiro. Eu sei que existe uma grande, vamos dizer assim, um pequeno muro, né? Uma pequena faixa divisória, vamos dizer assim, em que as pessoas que economizam para uma aposentadoria melhor, porque nós não sabemos, né? Essa aposentadoria, mesmo que aqueles que podem, é claro, economizar para uma aposentadoria, depois que tiver com uma certa idade e ele não puder mais trabalhar, tem pessoas que podem economizar e economizam. Mas, veja bem, isso é diferente de você viver como um sovina, né? Você não dá dinheiro para ninguém, não ajuda ninguém, não faz nada para ninguém, não dá dízimo, não dá oferta, só pensa no amanhã, né? Só pensa que amanhã você vai precisar desse dinheiro. Ah, não vou dar esse dízimo aqui não, porque vai que amanhã eu preciso desse dinheiro, né? Eu posso pegar uma gripe, posso pegar alguma coisa, enfim, uma doença qualquer, como é que eu vou me sustentar, né? Como é que eu faço? Eu já estou com 70 anos, 50 anos, né? Como é que eu faço daqui a mais 20 anos? Como é que eu vou me aposentar? E aí não dá dízimo, não dá oferta, e aí não ajuda o próximo, né? Como é que é isso? Então, se a pessoa efetivamente souber balancear, né, essa maneira de sim, você pode guardar um dinheiro, e até deve guardar um dinheiro, é mais do que razoável, nós venhamos a guardar um dinheiro para um futuro, para uma situação emergencial, né? Mas é contrabalancear isso guardando dentro do possível, guardando dando dízimo, guardando dando uma oferta, guardando ajudando um amigo, guardando fazendo uma atitude, ajudando uma instituição qualquer com dinheiro ou com doação de cestas básicas, que é a mesma coisa, né? Então, é saber bem definir esse meio, né? Essa linha tênue aí entre ser sovina, e não é isso que Deus quer de nós, e de ser uma pessoa precavida, né? Acreditando em Deus, porque a pessoa que é sovina, que acha que ganhou um dinheiro agora, e que portanto não sabe se vai ganhar amanhã, é no mínimo uma pessoa que não tem fé nenhuma em Deus, né? Não tem fé nenhuma em Cristo. Eu não consigo acreditar numa pessoa que se ajoelha a hora e porventura venha receber um dinheiro ou venha ganhar um dinheiro, tem uma boa situação financeira, e ele nada faz para ajudar ninguém, dá dízimo, não ajuda ninguém, pensando que amanhã pode não vir mais. Olha, meu Deus, você é um miserável, como a gente acabou de ver agora, é o maior dos miseráveis desse mundo, né? Viver nesse mundo dessa maneira, você não pode nem se chamar de cristão, né? Uma pessoa que vive dessa maneira não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus. Porque se ele está sendo agraciado e ele está ajudando, né, ele acredita que ele vai pegar uma parte daquele dinheiro, vai ajudar A, B, C ou D, e ele sabe que no mês que vem outras bênçãos virão. Né? Outras bênçãos virão. É assim que tem que agir o cristão. E não agir como um sovina, como nós estamos vendo aqui. Né? Vamos lá já falei Lucas, vamos em Mateus 12, 20. Para falar o contrário disso que nós estamos vendo aqui, né? Mateus 12, 20. É uma passagem muito conhecida também. Todos nós conhecemos. 12, 20. Mateus 12. Desculpa, Mateus 6, inverti. Mateus 6, 20. 6, 20. 6, 20. Diz aqui, vamos começar em 19. Os tesouros no céu. 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam.
nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então Jesus está falando com todos nós, né? Que não acumulem tesouro nesse mundo. Isso tem tudo a ver com o que estamos falando, com o materialismo. Então é isso. É uma linha tênue, sim, entre você juntar o dinheiro para uma situação emergencial, que pode acontecer, e você ser um sovina, que não ajuda a igreja, você não ajuda ao teu amigo, não ajuda ao próximo. Esse não é efetivamente o cristão, né? Esse não é um cristão, né? É um sovina, é uma pessoa que vive nessa cultura que nós estamos tentando mudar, né? Nos afastar dela, mas melhor, tentando mudar, porque é o tema da aula, que só o Evangelho cura, né? Muda a cultura humana. Pois bem, falamos então de Tessalonicenses, conceito de cultura, influência do pecado, relativismo cultural, materialismo, e chegamos agora no último tópico que eu trouxe para vocês aqui na aula, que é o antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? Antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Foi uma criação, mais uma vez, né, do ser humano, querendo se contrapor ao teocentrismo. Teocentrismo sabemos que é o Deus centro de tudo, né? Centro das nossas vidas. Teocentrismo é então Deus que criou os céus e a terra, né? Então, para vir contra, né, o ser humano sempre cria coisas para tentar magoar Deus, né? Tentar atingir a Deus, tentar contradizer a Deus. Então essa cultura mais uma vez criou o antropocentrismo. Vamos ver aqui em Lucas 12:17, Lucas 12:17, uma passagem que fala sobre isso, sobre o antropocentrismo. Lucas 12:17, diz lá: então ele começou a pensar, isso aqui é Jesus narrando, tá? Jesus lhe contou uma parábola dizendo, vamos do início, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Marquem aí minha. Até que disse, já sei, destruirei meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Deu para entender? Então o que Jesus está passando aqui, isso na verdade é o antropocentrismo. Estamos vendo aqui um homem rico, né, gerando abundância em riquezas e pensando nele. Onde, né, é minha colheita, meus celeiros, meu produto, meus bens. E lá no final temos assim, então darei a minha alma, você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aí vem o 20 que nós já lemos, né? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem? Para quem será? Ou seja, ele juntou tudo aquilo, fez tudo aquilo para ele, né? Ele no centro de tudo, e no final Deus lhe diz, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, não é? Então o antropocentrismo é isso, o homem como centro de tudo, meu celeiro, minhas coisas, meu notebook, minha casa, e para os outros nada, né? Para o próximo nada. Amor ao próximo, nem pensar, né? Nunca o cristão pode ter essa mentalidade, nunca. Não podemos nos influenciar por essa cultura aqui, né? Podemos nos influenciar, por exemplo, existem culturas diferentes das nossas. Vamos imaginar que nós venhamos a morar no Japão. Lá é tudo budismo, né? A maioria da religião lá acho que é budista. Mas tem coisas naquela religião, naquela cultura, que são coisas boas, que nós cristãos podemos aceitar e podemos trazer para a nossa cultura também cristã, que é a honestidade. Nós sempre que falamos em japoneses, né? A cultura japonesa, sempre nos vem à mente pessoas corretas, pessoas que têm uma visão de justiça maior do que a nossa, né? Pelo menos a gente vê aqui infelizmente, nos nossos tribunais, né? Nos nossos políticos, e até mesmo em nossa cultura, né?
mais aqui para baixo, esse jeitinho brasileiro, né? Uma coisa que temos que repudiar, né? Que jeitinho, sempre temos um jeitinho. Então a gente pode estar em outras culturas e aproveitar muito bem as coisas boas de outras culturas, como da cultura japonesa, que é pautada em honestidade. Isso é uma coisa boa, ok? Mas eu estava falando aqui, então, antropocentrismo. Então antropocentrismo foi uma coisa criada, foi uma visão do homem como centro de tudo, para contrariar o teocentrismo. Temos essa passagem aqui, que acabamos de ler em Lucas. Vamos em Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11. 11, tá. 11:36. 11:36. Está aqui. Veja. Romanos 11:36. Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha que lindo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, Paulo está mostrando aqui que, na verdade, o mais importante para nós é o teocentrismo, né? É tudo para ele, tudo para Deus, né? Como já disse lá em 1 Coríntios 6:21 também, né? Então é tudo para ele, tudo que façamos aqui, nesse mundo, nessa vida, nessa cultura, façamos a honra e glória do nosso Deus. Vivemos aqui nessa cultura, temos que usar o Evangelho para mudar essa cultura. E não podemos nos deixar ser atingidos por essa cultura. Ok? Então, eu acho que aqui acabam os meus comentários e vamos para a revistinha, então, porque talvez essa aula fique muito longa. Vamos lá. Texto áureo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática e consequência do pecado, não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Leitura bíblica diz, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra de vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é a de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabereis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vos foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a nossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Objetivo geral: definir a cultura, descrever a cultura dominada pela iniquidade, mostrar que o Evangelho transforma a cultura. Introdução.
Na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, né? Do homicídio já começou lá em Caim, né? Já começou, o homicídio já apareceu logo lá em Caim, matando Abel. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós, por terem colocado em prática sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para produzir a cultura, a partir da criação divina. Nesse tópico veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerado como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. A cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. A cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor, haja vista os filhos de Israel. Eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. 1 Coríntios, 10:31. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral, iniciada pelo homicida Lameque, fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. A cultura do consumo irrefreado, a cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada difere da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo.
Eis o resultado de toda essa gastança, famílias endividadas, muita gente à beira da miséria. Sejamos providos e não pródigos. O Evangelho transforma a cultura. Agora precisamos responder a esta pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura, apartado de uma cultura. É capaz de viver a parte de uma... Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando da sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. O Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciar com a mensagem do Evangelho. Haja vista o que aconteceu em Éfeso, durante a 3ª viagem missionária de Paulo, quando praticamente de artes mágicas queimaram seus livros em público. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Apesar de seus grandes problemas, a igreja de Corinto, detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Conclusão: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, viremos não apenas a influência, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas desse mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Ok? Muito bonita essa passagem, né? Essa lição do dia de hoje, né? Muito bonita, muito profunda, e espero que vocês tenham gostado. Que eu sempre faço, como sempre digo, eu faço com muito carinho, né? Tentando trazer o máximo de informações que possamos nos ajudar no dia a dia. Espero que essa aula venha engrandecer, venha nos dar conhecimento da Bíblia e também da cultura em que estamos vivendo. Uma cultura pecaminosa, né? Mas que nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser aquele espelho, né? Quantas vezes eu me deparo com amigos meus que eram extremamente desbocados, né? Falavam muito palavrões. E depois que eu me converti, aos poucos eles foram ficando sem graça, né? Eu comecei a reparar que eles começaram a pedir desculpa, porque eu parei de falar palavrão, né? Quando eu me converti, é claro, eu parei de falar palavrão. Não foi do dia para a noite, eu comecei a tomar ciência da coisa, né? O Espírito Santo foi me admoestando, me tocando, né, sobre aquelas palavras que eu estava proferindo, e aí definitivamente parei de falar palavrão. E os meus amigos começaram a perceber, e hoje, quando alguém ainda fala um palavrão na minha frente, eles pedem desculpa. Sem que eu nunca tivesse feito nenhuma, e nem poderia fazer, né? Uma repreensão a uma pessoa que fala um palavrão na minha frente. Nunca fiz isso. Mas é só o fato de nós sermos espelhos, eles olhando em nós, aquela coisa feia, né? De falar palavrão, ou de fazer... eles olham pra gente com alguns olham com uma certa raiva, por isso falam que somos lunáticos. Mas nós temos que ser o espelho da vida dessas pessoas, para que eles olhem pra gente, para que nos olhem, vejam aquela coisa feia, né?
Que nem uma pessoa feia que nunca olhou para o espelho e fica falando que os outros são feios. Quando a pessoa se depara com a realidade das coisas, ela vê a feiura dela mesma, ela se envergonha daquilo tudo que ela vinha a falar. Entendeu? Eu espero que nós todos da igreja IMDC tenhamos essa postura com relação àquelas pessoas que estão nesse mundo, né, que vivem nessa cultura deturpada, que possamos ser um espelho para essas pessoas verem em nós que nós somos de uma outra, né? Nós vivemos no Espírito Santo, temos uma outra moral, a nossa moral é totalmente diferente da deles. Mas nós não queremos que eles continuem nisso, nós queremos trazer ele para a nossa cultura. Não basta também viver nesse mundo e falando, olha, eu estou bem, estou com Jesus, estou com Deus, aquele cara é um pecador, não quero dar me papo com ele não. Não é isso também. Não é porque essa sociedade é caída, cheia de pecadores, que não temos que agir como loucos, né? Como Paulo fala. Às vezes temos que agir como loucos, temos que entrar, nos misturar sem nos misturar. Conseguir entrar na vida desse ímpio para trazer ele para a nossa, né? Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós temos que entrar nessa cultura, né? Com o Evangelho, né, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para trazer essa pessoa para o nosso mundo. E não é apenas viver nesse mundo e nos apartarmos dessa sociedade do ponto de vista de não querer trazer. Nós temos que viver nesse mundo, apartados dessa cultura, não deixar-nos influenciar, mas pescando homens, né? Como Jesus prometeu a Pedro, né? Que ele iria ser pescador de almas, pescador de homens, né? Então nós temos que seguir esse mandamento de Jesus, né? Que nós temos que viver nesse mundo, mas pescando essas pessoas, trazendo elas para viver com Jesus também, né? Às vezes é difícil, mas essa é a nossa missão, né? Por isso que termina aqui dizendo que os missionários, né, têm uma árdua tarefa, mas ela é muito gratificante, né? Em Jesus Cristo. Ok? Vamos terminar então aqui a nossa aula de hoje, que já deve estar indo para 1 hora. Eu não vou nem olhar o horário aqui. Ok? Deus amado, Pai querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, meu Senhor, por mais essa aula, Pai, por mais essa escola bíblica no dia de hoje, Pai. Que a sua palavra, Pai, atinja a todos os membros da IMDC, Pai. Que ela possa tocar no coração de cada um, Pai. Leve a ela, Pai, essa atitude para com essa sociedade, Pai. Que ela possa tomar fé, né, desses fatos todos que aqui foram ditos pelo Senhor, Pai, me utilizando, Pai, para essa aula de hoje, para que eles possam ter realmente a fé no Evangelho do Senhor, Pai, e que eles possam levar essa palavra, que eles possam levar esse Evangelho para trazer todas essas pessoas, Pai, trazer almas para a nossa igreja, Pai, e que não seja para a nossa igreja, mas que elas tragam almas, Pai, para a igreja do Senhor, Pai, para a igreja do Senhor, que essas pessoas, que os nossos membros, Pai, sejam missionários nessa cultura caída, Pai, para que possamos transformar as vidas, Pai, e trazer mais almas para perto do Senhor, Pai. É o que desejamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Um abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana que está começando. Fui, tchau!